Eu tenho o prazer de receber nessa oportunidade o doutor Dias Neto, Vitor Dias Neto, que é cardiologista na nossa cidade de Imperatriz, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre saúde do coração. Doutor Vitor, é um prazer muito grande recebê-lo nessa oportunidade. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade, pastor. Muito obrigado, professor Lércio. Muito bem, então, olha, a gente tem visto algumas situações, eu não sei se os casos têm aumentado de pessoas que têm um mal, chamamos mal súbito, e a gente vai entender o que é isso, o senhor vai estar explicando para a gente. E não sei se é um aumento de casos ou se esses casos já vinham ocorrendo e hoje tem uma maior divulgação pela internet, redes sociais, e a gente vê, às vezes, uma pessoa, um atleta, né, que cai no campo, né, no meio de um jogo de futebol. Aqui nós tivemos, esses dias, um caso também desses, lamentável, um senhor que também, de repente, cai e ali morre naquele mesmo momento. A gente tem tido assim casos de apresentador de televisão que de repente, apresentando o programa, cai num mal súbito. O que vem a ser esse mal súbito, doutor? Olha, esses casos relatados, né, a maior parte deles se trata de infarto agudo do miocárdio, ou seja, o ataque do coração, popularmente, né? Então, o que que é isso? A pessoa geralmente tem um processo de formação de placa de gordura nas veias que vão para o coração. E aí pode acontecer uma obstrução dessas veias. Tem lá a placa de gordura, de repente rompe essa placa, expõe gordura dentro do vaso, forma um trombo, ou seja, o sangue empedra ali dentro e fecha a veia. O recado é, a veia fecha de uma hora para outra. E aí o músculo que recebe esse sangue acaba sofrendo, né? E esse sofrimento desse músculo a gente chama de infarto. Na verdade, não é bem sofrimento, é a morte do músculo mesmo, entendeu? Uhum. Isso desencadeia uma arritmia e uma parada cardíaca, né? Então, esse caso recente que houve aqui na cidade, um senhor de 77 anos, né, que teve esse mal súbito, que teve esse infarto fulminante, infelizmente não conseguiu, houve o socorro, mas não foi possível que ele sobrevivesse, né? E a gente vê vários casos de fato. É importante destacar que o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte no Brasil. Tá? Então é o infarto, o AVC, que é o popular derrame, né, o acidente vascular cerebral, né? E assim, é claro, há 2 anos a gente teve a Covid aí como uma causa de morte importante. Esse aumento pode ser, tem alguns estudos já mostrando isso, que tem a relação com a pandemia. A gente pode destacar aí 2 situações. Primeiro, as pessoas deixaram muitas vezes de procurar o médico para cuidar da pressão, para cuidar do diabetes, por conta da pandemia. Muita gente ficou com medo de ir no médico com razão, né? É aquela demanda reprimida. Exatamente. Né? Nós já até falamos a respeito disso, que a gente ficava até com medo de ir no hospital, Sem de dúvida. procurar uma consulta mais reservado, mas os problemas outros se agravando, é isso? Sem dúvida. E assim, tem outra situação também. O Covid, por si só, causa uma reação inflamatória muito importante no organismo. Então, ele pode, depois de um tempo, desencadear reações de formação de placa de gordura, de aterosclerose. Tá? Então, a gente tem visto isso também. Alguns infectologistas, inclusive, têm recomendado que os pacientes pós-Covid passem em check-up, em consultas de rotina para prevenção cardiovascular, porque a gente tem visto esse aumento de fato. Tem algum, após esse pós-Covid, esses exames podem ser feitos em que tempo logo após? Tem Olha, alguma... não tem uma regra estabelecida, né? Mas assim, geralmente a gente costuma esperar o quê? 15, 30 dias para que o processo fique mais tranquilo, né, com relação ao Covid, e você consiga fazer os exames e não ter tanta influência do Covid em si, né? A chamada pressão alta, né? Que hoje, tantos casos aí que a gente ouve, pressão alta, pressão alta, pressão alta. O que tem causado, se é que tem causado um aumento, e o que tem causado? É fundamental falar em pressão alta, ainda mais aqui na nossa cidade a gente vê que tem uma prevalência, ou seja, um número de pessoas com pressão alta absurdo, né? 3 em cada 10 brasileiros têm pressão alta e, assim, eu não tenho um estudo, mas eu estou aqui há 3 anos na cidade e o que eu vejo de paciente com a pressão alta é um absurdo, tá? O que causa isso? A pressão alta tem tanto um fator genético, familiar, ou seja, pessoas que o pai e a mãe já são hipertensos têm mais chance de ter pressão alta, a questão dos hábitos de vida, isso é fundamental. Então, o consumo de sal, né? O maranhense geralmente come muito sal, comida muito temperada, né? Isso é um problema grave. Então, carne de sol, alimento condimentado, tempero pronto, esse tipo de coisa é muito complicado, né? Então, hábitos de vida.
Sedentarismo, e hoje em dia a gente fica na frente da tela, né, no celular, no tablet, no computador, e não faz atividade física como no passado, né? Então, sedentarismo, consumo de sal, então a dieta inadequada, fator genético, né? Diabetes, que também pode propiciar pressão alta. Então, está tudo mais ou menos interligado. Obesidade, que é um problema gravíssimo, tá? Cigarro, bebida alcoólica, também são outros fatores que podem aumentar a pressão arterial. Agora, uma das coisas que a gente observa também nós estamos nesse país, nesse nosso Brasil, que é um país continental. E o doutor Vitor é lá de Campinas, São Paulo, né? Eu também sou de São Paulo. Lá para São Paulo, sul-sudeste, nós somos muito habituados a comer mais verduras, legumes. Aqui nem tanto. E aqui a gente vê logo cedo aqui, o nosso costume é logo cedo, café da manhã é a panelada, né? Ou seja, um pratão de panelada e além desse fator gordura e o clima quente, né? Isso tudo também acaba contribuindo? Sem dúvida. Tá? Clima quente, comida muito condimentada, além da panelada, a quantidade de arroz que as pessoas comem, que é um absurdo, é muito arroz. Né? Então, maranhense gosta de arroz. Né? É muito carboidrato, aumenta os triglicérides, aumenta a aterosclerose, piora a diabetes, proporciona diabetes. Então, assim, realmente os hábitos de vida são muito importantes, né? Para a gente conseguir viver mais e viver melhor. Agora, quer dizer, não é porque... Eu estou até fazendo essa comparação de lá a gente comer mais legumes e aqui as pessoas nem tanto, mas também, por outro lado, lá a gente... Bom, isso de maneira geral, né? Esses hábitos começam a ser lançados lá para o sul-sudeste e vai se espalhando para o Brasil. A questão de fast food, né? Muitos lanches também que a gente come. Ou seja, a nossa alimentação precisa ser repensada, né? Sem sombra de dúvida, tá? Faz coisa de 3, 4 semanas, saiu um estudo mostrando que hábitos de vida saudável do ponto de vista alimentar, ou seja, uma dieta equilibrada, aumenta em 13 anos a expectativa de vida da pessoa. 13 anos? 13 anos. Dá para fazer aí 3 faculdades, né? Dá para fazer. Olha só que coisa, viu? Doutor, deixa eu perguntar aqui uma coisa também, que eu até comentei no rádio, a gente até fez o convite para o doutor estar lá conosco. Mas eu falava ontem de uma notícia que saiu e a gente ficou... Quando eu mencionei, eu recebi muitas ligações, até porque muitas pessoas fazem o uso do medicamento. A notícia é que os remédios com losartana estão sendo recolhidos aí pela presença de impureza que pode trazer riscos aí à saúde, como o câncer. Então, a Medley, de modo particular, estão recolhendo esse medicamento. Aí, quando eu falei a respeito, e hoje eu vi em outros meios de comunicação replicar muito essa questão. Mas aí a pergunta é, as pessoas que estão ouvindo isso, e é a grande preocupação, eu até disse, olha, não pare de tomar seu medicamento sem consultar o teu médico, né? Ou ele suspendeu, ou põe um outro medicamento. Agora, esse recolhimento está acontecendo mesmo no Brasil, pelo menos pela Medley. E o comportamento deve ser esse, não mude qualquer coisa sem antes consultar o médico. O ideal, esse caso específico do losartan, como o pastor bem falou, é desse laboratório especificamente. Então, assim, é um recall, né? Ou seja, eles estão recolhendo a medicação porque eles notaram que tem mais impurezas do que deveria nessa medicação. E é preventivo, né? Não é algo que já confirmado, que já deu... Não. É preventivo. É que geralmente esse tipo de... A indústria farmacêutica tem uma série de alertas que chega uma hora que vê que está numa quantidade, eles fazem um controle de qualidade muito estrito, né? E que a Anvisa faz o controle junto com eles e tudo mais, faz a fiscalização, e quando chega, tem uma composição que está inadequada, eles são obrigados a recolher, tá? Então, é mais uma segurança. De fato, parar de tomar o remédio por conta própria não se deve. Nesse caso específico,
o losartan, ele é a medicação antihipertensiva mais prescrita no Brasil. Pois tá? Muita gente me ligou e querendo saber. Mas assim, o que o paciente pode fazer por conta própria? Não comprar o dessa empresa e comprar o de outra empresa, até que eles tenham lotes que não tenham essas impurezas, entendeu? Porque o losartan é ali um princípio ativo, é isso do medicamento? O princípio é a losartana potássica, né? O losartan já é um nome comercial. Mas hoje em dia você tem genérico, você tem remédio de marca, você tem um remédio de referência. Então, assim, você tem, deve ter o quê? Umas 20, 30 opções de medicação que não o desse laboratório específico, tá? Então, assim, trocar o medicamento é um pouco complicado, você poderia trocar pelo mesmo medicamento de outra marca. De outra marca, né? De outro laboratório. Então, isso é importante. Diabetes. As ocorrências hoje, o que é, para quem não sabe, ouve muito falar, mas às vezes a gente não sabe o que é. A diabetes, ela tem tido uma incidência maior? O que é e se tem tido essa incidência? O diabetes é uma doença em que a pessoa ela tem um aumento da glicose do sangue, ou seja, um aumento do açúcar do sangue, tá? E esse açúcar em excesso no sangue acaba gerando uma série de problemas. Então, aumenta a deposição de gordura nas veias, aumenta a chance de ter problema nos rins, aumenta a chance de ter problema no coração, piora a circulação, né? Que a gente vê aqueles diabéticos às vezes que faz amputação, a circulação fica prejudicada. Então, é o aumento do açúcar do sangue. Isso acontece, geralmente, porque para controlar o açúcar do sangue, a gente produz uma substância chamada insulina. E a pessoa, às vezes, produz essa insulina, mas não produz o suficiente para baixar esse açúcar do sangue. Tá? A gente considera diabético aquele que tem uma glicemia de jejum, que é o exame de sangue que se faz para ver o açúcar do sangue, né? Maior ou igual a 126. E o famoso pré-diabetes é entre 100 e 126, que já seria uma zona de alerta, assim, de alarme para tomar cuidado. O que gera o diabetes? Então, hábitos de vida inadequados, a gente conversou aqui agora a respeito do carboidrato, ou seja, da quantidade de arroz que as pessoas comem, que é excessiva. Então, hábitos de vida inadequados, como dieta rica em carboidratos, em açúcar, em doces, esse tipo de coisa, comida industrializada. Obesidade. Né? Então a gente vê que a obesidade, principalmente essa obesidade que acumula na barriga, né? Ela produz uma série de hormônios que prejudica a ação da insulina e aumenta o açúcar do sangue. Tá? A própria idade, então a gente vê que a pessoa que fica mais velha às vezes desenvolve diabetes também. Fatores genéticos, então o pai, a mãe é diabético, a pessoa desenvolve diabetes. Tá? Então é multifatorial a questão do diabetes. Mas o aumento da prevalência, o aumento dos casos de diabetes é flagrante. Tá? A gente percebe isso no dia a dia também. Agora, é importante, às vezes a gente, quando fala em açúcar, mas muita gente diz assim, mas eu não como muito doce. Mas aí o doutor falou que há pouco aqui, que esses carboidratos, eles se transformam em açúcar, é isso? Excelente, pastor, que bom que o senhor falou disso. Isso é fundamental. Não é só o açúcar, né? Então, aquilo que é carboidrato, então pão, massa, cuscuz. Que coisa. O cuscuz também, doutor? Também é carboidrato. Arroz. Tá? O arroz é o grande vilão nessa parte. No nosso organismo, ele se transforma em glicose, ele se transforma em açúcar. Então, é um problema. Tá? Tem que parar de comer tudo isso? Não. O ideal é a gente ter uma alimentação que seja variada, ou seja, um pouquinho de cada coisa. Então, você não precisa deixar, mas eu vou deixar de comer arroz, eu não consigo. Não tem problema. Coma menos, entendeu? Tudo em excesso na vida é problema, entendeu? Então, assim, tem que ter moderação no consumo desses alimentos. Muito bem. Doutor Vitor, eu quero agradecer sua presença aqui, sua participação, e com certeza teremos outras oportunidades para a gente poder estar batendo um papo e informando. Eu creio que o melhor tratamento para tudo na vida é a informação, porque a partir eu sei que algumas pessoas, pela informação, já começou a se preocupar um pouquinho mais. E esse tipo de preocupação é boa, porque nos leva a precaver, né? A nos prevenir. A gente agradece muito sua presença aqui, viu? Eu agradeço a oportunidade, deixo aqui a mensagem para as pessoas que se cuidem, então, cuidar da pressão alta, cuidar do diabetes, cuidar do colesterol, diminuir a obesidade, parar de fumar, fazer atividade física, controle de estresse, que também é importante, né? E ter uma dieta mais saudável possível, tá bom? Esse é o recado nosso aqui de prevenção cardiovascular. Muito bem. E da outra oportunidade, vamos falar aí sobre fatores emocionais também. Pode ser, que a gente poder estar tratando também, que é um outro fator, e aí a gente vai deixar para o próximo encontro aqui, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Segura aí que a gente volta já, rapidinho, não demora nada.